Vamos retornar então ao capítulo 8 de Romanos. Vamos orar ao Senhor que nos ajude nessa sessão final, completando mais essa série. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez com muita gratidão nos nossos corações, nós somos realmente gratos porque o Senhor nos sustentou nesses dias de comunhão aqui, esteve conosco, nos apacentou, nos cuidou como ovelhas do teu pastoreio. O Senhor realmente é o bispo e pastor das nossas almas. E assim te pedimos, Senhor, nessa última sessão, que o Senhor possa encontrar caminho para completar o que está no teu coração entre nós. Que não fique faltando nada daquilo que seja o interesse do Senhor em nos dar nesse tempo de encontro. Ajuda-nos nisso, Senhor. E ser conosco, mais uma vez, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Sigamos então, meus irmãos. Vamos ao verso 12. Nós concluímos a sessão anterior no verso 8. Os versos 9 a 11 vão enfatizar essa verdade que nós estamos em Cristo, que habita em nós o Espírito de Cristo. Ele faz uma relação aqui importante, veja, entre o Espírito de Cristo e Cristo, porque ele diz no verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito de Deus, né? E no verso 10 ele diz, se porém Cristo está em vós. Veja que interessante. Então, ele faz uma relação direta entre o Espírito de Deus habitar em nós e Cristo habitar em nós. Porque nosso Senhor fez isso. Nosso Senhor diz, convém-vos que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. E eu enviarei outro Consolador igual a mim. Né? Outro. A palavra para outro lá significa igual. Isos, igual a mim. Então vamos seguir com o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos, obrigados, amarrados, a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui precisamos de uma pequena pausa. Abra, por favor, na Epístola aos Colossenses. Veja o que diz no capítulo 2, verso 20. O texto inicia com esse ensino que nós já recebemos em Romanos 6. Olha lá, Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo. Aqui especificamente ele segue. Para os rudimentos do mundo. Porque como se vivesseis no mundo, os sujeitais a ordenanças, então ele segue. Olha o capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Tema que já estudamos em Romanos 6, não é? Fatos. Aí ele segue assim. Implicações agora dos fatos. Olha aí. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Buscar é uma situação ativa, não passiva. Depois de buscar, ele acrescenta, verso 2, pensai. Esse termo aqui significa ter uma atitude definida de mente. Há um lindo versículo em Isaías que diz assim, tu, ó Deus, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme em ti. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque isso é possível? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta, olha o juntamente, Romanos 6, né? Com Cristo, em Deus. Que posição, não é, irmãos?
E então, o fecho está no verso 4. Quando Cristo, segunda vinda do Senhor, a parousia, que é a nossa vida. Não foi, nem será. É. Quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Que precioso, não? Agora, olha o verso 5. Fazei, pois, morrer. Já morremos? Fazei morrer. Porque o primeiro aponta para o fato e o outro aponta para a experiência. Nunca seria possível fazer morrer se o fato do morremos não fosse um fato espiritual. É por causa do fato de que já morremos em Cristo e porque, não pode faltar esse elo aqui de jeito nenhum, e porque o Espírito de Cristo, que contém nele mesmo todos os triunfos de Cristo, como já explicamos, habita em nós. Então o que lemos em Romanos, e por isso viemos para cá, em Romanos 8? Se somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Se pelo Espírito, olha aí, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Estamos usando esse texto para nos ajudar a entender o que é mortificar os feitos do corpo. Será que é o caminho estoico? Será que é você pegar o chicote e ficar fazendo assim nas suas costas? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos lá para os itens. Prostituição. O termo aqui, porneia. Prostituição. Impureza. Paixão lasciva. Olha uma outra tradução interessante desse mesmo termo. Ardor ilícita. O próximo, desejo maligno. A ideia é um desejo fora da ordem de Deus. E a avareza, descontentamento, insaciedade, por mais e mais. E a avareza é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, ele vai seguir a lista. Despojai-vos, está vendo aí de novo, o fazer morrer? Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena ou torpe, do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, fato, passado, do velho homem com seus feitos, e vos revestistes, também aqui afirmado como fato, já estamos no novo homem. Revestiste do novo homem que se refaz. Essa combinação que há na palavra de Deus é muito linda, irmãos. É como se o Espírito Santo tivesse assim uma balança, e em todo o tempo ele está batendo os dois pratos. Ele está mostrando o fato e a experiência, o fato e a experiência, né? Então ele vai dizer que nós já morremos, já ressuscitamos, falou lá, 2:20, 3:1, que já lemos, né? Então ele diz, vos despistes também, 3:9, fato passado, vos revestiste também fato, mas esse novo homem se refaz. Está vendo? Agora, contínuo, experiência, dia a dia. Ele se refaz para o pleno conhecimento. Ele orou já nessa epístola, no capítulo 1. Essa epístola, se o Senhor permitir, vai ser objeto ainda de nosso estudo futuro, né? Colossenses. A riqueza desse livro sobre a glória de Cristo. Então, ele já orou no capítulo 1 por esses irmãos de Colossos, pedindo que eles transbordassem do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus. Então é esse conhecimento envolvido aqui. Ele não está falando do conhecimento gnóstico, não. Quanto mais conhecimento se tiver, melhor. Ele está falando de crescer no conhecimento de Deus. Quem é Ele? O que Ele fez? Qual é a sua obra? Qual é a sua pessoa? A glória de sua pessoa, né? Então, pleno conhecimento. Este novo homem se refaz dia a dia para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou.
Foi nosso Senhor que o criou. Efésios 2,15 diz que ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Então, uma ilustração, voltando lá para Romanos 8, do que significa esse verso 13. Romanos 8,13. Pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente experimentareis vida, vivereis. Porque, vamos pensar de novo em Romanos 6, aquele a quem ofereceis, deste sois servos. Eu penso, irmão, não sei quanto a você, quando nós chegamos nessa sessão e gastamos um tempo interessante com isso ontem, a nota central foi o oferecer. Você não acha? Porque mostra o tamanho da resposta que nós precisamos dar. Como nós falamos, ninguém vai tomar a nossa mão e nos dizer, olha, segurando aqui, é isso que você tem que fazer. Nós fazemos. Claro que é o Espírito do Senhor que nos constrange, que nos convence, claro, pelo Espírito, mortificardes, né? Não é nem mortificardes pelo Espírito, nem pôs o mortificardes primeiro. Diz, é pelo Espírito, vocês podem mortificar os feitos do corpo. E aquele a quem vos oferecerdes, sois escravos. Então, vamos retomar essa nota aí. Graças a Deus, podemos sim mortificarmos esses feitos do corpo que não satisfazem o Senhor e nem a nós. Certamente vivereis. Pois, verso 14, todos que são guiados, intuição interior, percepção, reconhecer o falar do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Detalhezinho pequeno, mas também é bom que se note. A palavra para filhos aqui é aquela usada para filhos amadurecidos. Está dizendo que aqueles que crescem no Senhor, então eles vão adquirindo mais capacidade de reconhecer a voz do Senhor. Ou seja, de serem guiados pelo Espírito de Deus. Estes são ruios, filhos amadurecidos de Deus. Porque à frente ele vai usar outro termo para filhos, olha lá. Verso 15, vamos seguindo. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. O que nos escraviza então? Segundo tudo que é ensinado em Romanos, o que já foi dito, né? Cobiças e paixões que operam nos nossos membros, lei do pecado e da morte, né? Não recebestes espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, palavra aramaica, né? Não grega, afetiva, tinha uso exclusivamente doméstico, aquela palavra de afeto, meu pai, meu papai, paizinho, Abba, pai. O próprio Espírito, ele testemunha, ele testifica, ele confirma com o nosso espírito que nós somos tecnós. Criancinhas que mamam, criancinhas de peito. Aqui, propositalmente, é claro, o Espírito do Senhor, usando Paulo, escolheu uma outra palavra. Porque penso que está apontando para a experiência desde o novo nascido, desde o novo convertido. Ele tem esse primeiro grande testemunho, que ele não era um filho de Deus. Ele não poderia clamar meu paizinho. Mas agora ele encontrou esse lugar. Abba, Pai. E o Espírito testemunha com o Espírito dele, Espírito Santo com o Espírito dele, de que ele é uma criancinha de peito, que ele foi gerado de Deus, tecnós. Mas é interessante você contrastar com o verso 14. Porque essa criancinha de peito, essa criancinha que está ali aconchegada ao Senhor e se alimentando e crescendo, qual é o propósito do Senhor e do Espírito do Senhor para ela? É que ela seja um ruios, guiada pelo Espírito de Deus. Como isso acontece com os nossos filhos? Quando é que os nossos filhos aprendem a ser guiados por nós? Vai envolver muita coisa aí, não vai?
vai envolver muita perseverança com eles, muito ensino, não jogar palavras ao vento, fazê-los olhar para os nossos olhos, né? Não é você estar lendo seu livro lá, o menino fazendo o que não deve, às vezes até o que é perigoso, você fala, filho, não faz isso não, ó, lá, eu já falei para você, ó, presta atenção, não faz isso aí não. E continua aqui. E ele continua fazendo, né? E você fala a mesma coisa, e continua fazendo de novo. Não tem nenhuma importância o que é falado. Né? Uma deseducação. Nós estamos dizendo assim para ele, as palavras do seu pai não significam nada, pode fazer o que você quiser. Né? Então é melhor não falar nada, porque isso é um falar deseducante. Né? Então, não é assim que o Espírito Santo faz conosco, não. O Espírito Santo coloca a mão dele no nosso rosto, igual nós devíamos fazer com o nosso filho, para ele não distrair, chamar a atenção dele e dizer, olha aqui para o papai, isso, filho, é ruim por isso, por isso, por isso. Isso vai te ferir por isso, por isso, por isso. Né? Assim que o Espírito Santo faz. Porque ele é quem é, meus irmãos. Consolador. Coloca a mão aí no nosso rosto e nos chama atenção para ele. Ninguém faz isso como ele. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Sabe, irmão, outra coisa linda que há na palavra de Deus, ela não é um livro de ilusão. Ela não vai dizer, venha, venha, olha o que eu tenho para você, um mar de rosas. Pelo contrário, o que o Senhor disse para os seus discípulos? No mundo tereis aflições. Não é precioso ouvir essa palavra? Imagina o Senhor dizendo, fiquem tranquilos. Vocês não terão aflições. Afinal de contas, eu sou todo-poderoso e vocês são meus. No mundo tereis aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é precioso? Nosso Senhor é honesto. Nosso Senhor não tem prazer em nos ver sofrer. Mas Ele sabe que no mundo nós teríamos aflições. Ah, como Ele sabe. Vivemos num mundo mau, caído, anti-Cristo. Não é um mundo indiferente a Cristo. Isso já passou. Nós vivemos num mundo que é anti-Cristo. Não é, irmãos? Então, graças a Deus, porque Ele diz, se com Ele sofrermos. Lembrando que são sofrimentos por causa de Cristo. Porque tem sofrimentos que são por causa de nós. Nossa obstinação, nosso extravio, não é? Dureza do nosso coração. Então não são esses que Paulo está dizendo, não. É com Ele. Se com Ele sofrermos, para que com Ele sejamos glorificados. Vamos seguir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não são para comparar. Lembra que nós falamos que essa epístola tem uma ênfase linda nessa palavra glória? Lembra que falamos no início? É glória para todo lado nessa epístola. Não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos, de novo, ruiós, filhos maduros de Deus. Meus irmãos, é algo que os irmãos também pensam, já tem claro nas suas mentes. Vamos pedir um refalar do Senhor no nosso coração. Quando o homem foi colocado no jardim, ele tinha duas funções principais. A primeira, resumimos na palavra, representatividade. Criado à imagem e semelhança de Deus para representá-lo no jardim. Segunda palavra, guardá-lo. Porque já havia um intruso que já havia buscado, soberbo que é, criatura de Deus, com livre arbítrio. Não foi amarrado para não ter opção, senão adorar a Deus. Isso é um robô. Deus não criou nem anjos nem homens assim. Então é dito que o anjo de luz, Lúcifer, criado com muita glória, ele concebeu um desejo livre no seu coração.
Eu quero alcançar, possuir essa glória que é do Logos. Uma loucura total. Por quê? Por que a loucura total? Porque como um ser criado poderia ter a mesma glória do Criador infinito? Não cabe nele, é querer colocar o mar num copo. Uma loucura total. Então, ele quis possuir essa glória. Tanto é que quando no jardim ele tenta o casal, particularmente a mulher, ele diz assim: sereis como Deus. Foi isso que sempre esteve no coração dele. E um dia ele deu esse golpe. E quando ele deu esse golpe, Deus não admitiu. Primeiro, porque não é possível, como já falamos. Ele queria o impossível. E nem que fosse possível, não temos nem que conjecturar isso, não é possível. Mas nem que fosse possível, isso não seria compartilhado. A minha glória, pois, eu não a darei a outrem. Tá, ó, porque Deus, então, ele guarda bem a glória dele, não vai partir a glória dele com ninguém. É porque é impossível que ele dê toda a glória que ele tem a qualquer vaso. Nem a igreja, no seu estágio final de glória, nós lemos, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra? Ainda assim, mesmo a igreja como corpo, ela nunca alcançará a glória completa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo motivo, porque ainda será um vaso limitado. Mas o fato é que nós estaremos, quanto a nós, em plenitude de glória. Ninguém vai estar dizendo, falta glória. Não. Estaremos em plenitude de glória, mas não com toda a sua glória. Compreendeu, irmão? Então, por que estamos falando isso? O verso 19 diz então que quando ele caiu, a criação sofreu todas as consequências. Vamos ler os outros versos que nós vamos ver isso melhor. Por isso então é dito, o verso 19 é um cabeçalho, na verdade. E depois os outros versos vão entrar com explicação. Olha, de novo, a ardente. É tão interessante porque a criação, com exceção do homem, é uma criação que não tem um gemido espiritual. Só o homem tem espírito. A criação tem um gemido animal, chamemos assim, né? Animal. Mas é dito que ela arde em expectativa, aguardando algo. E o que ela aguarda é a revelação da glória dos filhos de Deus. Olha isso. Porque quando então Adão perdeu isso que foi confiado a ele, representatividade e guarda, então a criação caída aguarda que isso seja restaurado ao homem criado por Deus, para que ela própria encontre um caminho de restauração. Então a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Quando que isso acontecerá? Quando o glorioso Filho de Deus, o Verbo encarnado, com seus pés tocar o Monte das Oliveiras, mostrando o seu rosto para todo o olho, como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, todo o olho verá. Então, a criação caída, gemente, que nós temos hoje, vamos entrar aí em mais detalhes, está aí no texto, ela será restaurada. Em harmonia, em paz, até as feras, é o ensino de Isaías, pense isso, o leão pastará com o boi, sem comer o boi. E a criança meterá a mão na cova da serpente. Nenhum dano se fará no meu santo monte. Essas palavras são literais e se refere ao reino milenar. Quando o príncipe da paz vier e revelar a sua glória para os tiranos governadores desse mundo. Então eles verão os pigmeus que eles são, dobrarão seus joelhos e a sua boca dirá, incrivelmente, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles não serão salvos por isso. Eles só não terão nenhuma outra opção diante da deslumbrante glória do nosso Senhor Jesus. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Agora ele vai explicar melhor. Vamos lá, verso 20. Pois, a criação
está sujeita à vacuidade, vaidade. Entrou num vazio, despropósito. Não voluntariamente. Ela não quis esse caminho por si mesma, a criação. Ela foi sujeitada pelo homem caído. Não voluntariamente, mas por causa daquele homem caído, Adão caído, que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação. Olha, irmão, que maravilha. Aí não vamos precisar mais de Greenpeace, nem de ativistas de ONGs pelo mundo afora. Que bom que eles estão fazendo seu trabalho, é muito útil, sim. Sem eles, acho que a coisa ainda estaria pior, né? Mas não vamos precisar de nenhum deles. Porque o Criador restaurará a glória da sua criação na sua segunda vinda. É dele, irmão. Dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é isso, irmão? Não é o Senhor colocando como que numa vitrine de observação para anjos e demônios e homens os seus filhos maduros? Nas palavras de Efésios, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Como nós falamos, irmão, nem nos nossos melhores sonhos podemos imaginar o que será esse dia. Para nós e para toda a criação. Não podemos. Por quê? Acho que o primeiro motivo, pela ordem, nós estaremos em uma condição diante do nosso Senhor. Tantos textos vão nos afirmar isso. É a nossa esperança mesmo. Nós estaremos em uma condição em que teremos um equipamento adequado para estar, ver, compartilhar com Ele da glória que Ele tem e, consequentemente, nunca mais haverá qualquer tipo de obstáculo na nossa relação com Ele. Nada, nenhum pensamento, nenhum sentimento distorcido. Nunca mais ofenderemos o Senhor com nada. Porque o assunto carne, pecado, lei do pecado, da morte, terá acabado. Ponto final. Porque afinal de contas, a obra do Senhor aniquilou com isso. Nós só estamos aguardando mais um pouquinho. Foi Jesse Penlewis, se não me engano, que compôs aquele cântico que diz assim: um sussurro vem da glória do regresso do Senhor. O meu coração se alegra descansando no meu Rei. Quanta paz vem transmitir-me a promessa do Senhor. Fique firme, voltarei. Numa estrofe ela chega a dizer assim, olha: que importa o mundo conturbado de tristeza e dor? Não significa que isso não nos toca, não. Significa é o que vem. Então ela diz: que importa o mundo conturbado de tristeza e dor, se o príncipe da vida está às portas. Meus irmãos, essa é a nossa bendita esperança. E nós estamos na linha limítrofe para que então entremos na experiência do que isso significa. Que coisa maravilhosa. Por isso Paulo enfatiza tanto esse assunto da parousia do Senhor, tanto nas suas epístolas, tanto, desde a primeira Tessalonicenses, tem 5 capítulos, em todos eles, Paulo menciona a vinda do nosso Senhor Jesus. E interessante que é no final de cada um deles, 1, 2, 3, 4, 5, falando sobre essa parousia. E ali, irmãos, como vimos, sua primeira carta, ele está basicamente começando o seu ministério, porque ele ficou 11 anos de silêncio. E agora ele está no segundo período de 11 anos, que nós já compartilhamos. Ele está começando o seu ministério. Escreveu a carta para os Tessalonicenses.
E a nota lá é: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Verso 22, seguindo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Antes de seguir, queria que você notasse aqui um destaque que o texto faz. Então, todas as vezes que se lê com atenção, essas notas, esses destaques são percebidos. A palavra geme, ou gemidos, 3 vezes nesse texto. Tem 3 gementes aqui. O primeiro gemente é a criação. Está aí no verso 22. O segundo gemente são os filhos de Deus. Não somente ela, a criação geme, 23, mas também nós, que temos as primícias, primeiros frutos, antigozo. Para nós é tanto, não é? Espírito de Deus habitando em nós, mas ainda é um antigozo. Ainda não estamos comendo a refeição principal. Nós estamos no antipasto. Primícias do Espírito. Nós que temos primícias do Espírito, igualmente, assim como a criação geme, nós gememos. Gememos em nosso íntimo, aguardando a hoiostesia. Sermos colocados na posição de filhos maduros. Adoção de filhos. E aqui ele especifica o último ato desse processo. Sermos colocados em plena filiação é quando o nosso corpo estiver redimido. A redenção do nosso corpo. Não está claro aí? Agora, verso 24 ele segue assim: na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Um servo do Senhor, retornando ali ao 23, comentando algo sobre esse termo, não somente a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então ele diz assim, olha, Eric Sauer, autor de uma linda obra sobre a redenção, chama 2 obras, na verdade. Uma se chama O Alvorecer ou A Aurora da Redenção. A outra obra se chama O Triunfo do Crucificado. Até os títulos são lindos, né? Essas 2 obras de Eric Sauer. Ele diz assim sobre esse termo, primícias do Espírito. Ele diz assim: nós aguardamos a plenitude do que nós possuímos. Nós já possuímos tudo em Cristo. Mas nós aguardamos a plenitude do que já possuímos, enquanto desfrutamos as primícias do que esperamos. Precioso, né? Aguardamos a plenitude do que já possuímos, enquanto desfrutamos as primícias do que esperamos. Primícias do Espírito. Verso 24, seguindo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também, Paulo vai dar um próximo passo. O Espírito. Lembra que são 18 menções nesse capítulo 8, só nesse capítulo 8, sobre o Espírito Santo, e 2 sobre o Espírito humano. 18 menções. É o capítulo que mais menciona o Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente. Por que o semelhantemente aqui? Você vai ver por quê. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então são 3 gementes, não são? Criação geme, os filhos de Deus gemem, mas também o Espírito Santo geme. Meus irmãos, ele não deixará até que tudo seja realizado. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele não deixará de gemer nos nossos corações. Gemer por quê? Gemer pelo quê? Gemer por qual propósito? Já foi explícito aí. Para que nós alcancemos a liberdade da glória dos filhos de Deus.
para que nós sejamos conformados à imagem daquele que nos amou. Está na frente aí do texto, já vamos chegar lá. Então, que é a glória final, não é? A nós destinada, alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais um detalhe do verso 26 que eu queria extrair aqui, além dos gemidos. Olha só, intercede por nós. Para a maioria de nós, que somos do Senhor, a visão do Senhor Jesus no trono, intercedendo por nós, é bem fundamentada entre nós, não é? O livro de Hebreus fundamenta tanto isso. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Intercessor no trono. Mas nós temos outro intercessor. Temos dois intercessores. Temos um intercessor no trono e temos um intercessor dentro de nós. Lembrando o que isso significa, né? O Senhor no trono intercede para que aqueles pelos quais ele intercede possam vir a ser plenamente participantes da glória que ele tem, alcançar sua glória. Então ele salva totalmente, ele intercede no trono, mas ele enviou outro intercessor para morar dentro de nós, que intercede por nós, para que então nos meandros desse caminho, nós possamos receber essa intercessão, que é realizada através de gemidos inexprimíveis. Alguns podem tentar reduzir o que esse versículo significa, achando que esses gemidos inexprimíveis, eles só são expressos no orar em línguas. Eu creio que também são, sinceramente. Mas esse verso se refere a muito mais que isso. Ele está dizendo que o gemido que ele tem, de acordo com a intercessão que ele faz, o Espírito Santo, para que nós sejamos conformados à glória de Cristo, nem nós mesmos compreendemos. Ele geme além do nosso entendimento. Ele geme além do que podemos compreender das nossas necessidades. Porque é ele que compreende nossas necessidades, exatamente como elas são. Então são gemidos por nós, inexprimíveis. Mas por ele não. Então olha como continua o texto, que lindo. Verso 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Está ela aí de novo, né? Já lemos sobre a mente do Espírito lá no início desse capítulo, lembra? A mente do Espírito dá para a vida e paz, não é? Agora de novo, a mente do Espírito. Esse que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, a mentalidade do Espírito, porque ele, o Espírito, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. E vamos ver qual é a vontade de Deus. Vamos ver, claramente. Vamos seguir. Sabemos que todas as coisas operam juntamente para o bem. Cuidado aqui. Na frente do bem não tem um hífen e a palavra estar. Não é todas as coisas que cooperam para o bem-estar dos filhos de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o trabalhar do Senhor em nós implica em mal-estar. Porque vai nos mexer aqui, vai nos mexer lá, vai nos mexer ali onde nós não queríamos, né? Porque ele tem o bem em vista, o seu bem. Qual é o seu bem? O Espírito Santo geme, intercede, buscando esse bem. É por isso que todas as coisas cooperam para esse bem dos que amam a Deus. Qual é o bem? Sempre, irmão, sempre. Você tem que ligar esse bem com a palavra propósito, no final desse versículo. Porque o bem de Deus é o propósito que ele tem para nós quando nos chamou. Então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele repete, olha, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então qual é o seu bem para nós? Qual é o seu propósito para nós? 29. Aos que de antemão conheceu. Graças ao Senhor. Não só nos conheceu antes de nascermos do ventre da nossa mãe. A história do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador conosco, começou muito antes da nossa história com Ele. A história do nosso Senhor conosco começou na eternidade. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como
nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí começou a história. Aí nós nascemos. Primeiro nós fomos concebidos. Podíamos não ser concebidos. Depois de ser concebidos, nós nascemos. E quando nós nascemos em pecado. Então nossa história começou. Não é assim? Mas um dia, ou até lá, esse que nos separou antes da fundação do mundo, o que ele veio fazendo? Ele veio fazendo assim, com a sua mão. Não é? Guardando, protegendo, direcionando. Às vezes coloca a sua mão e diz assim, aqui você não vai de jeito nenhum. Eu não permito. E entrou drasticamente em nossa vida. Porque se não tivesse entrado, podia ser um ponto final. Né? Então ele fez. Porque a história dele já começou. A nossa ainda não, mas a dele já começou. Então ele foi nos preparando. Não éramos salvos, não queríamos a ele, não vivíamos vidas agradáveis a ele, não importa. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então ele veio fazendo assim. Até que chegou o dia que ele disse, agora, chega, aqui é o ponto. Agora a luz raiou. Então nós nos dobramos diante dele e nós confessamos, Senhor, Tu és meu Salvador. Minha vida não segue agora sem o Senhor. Aliás, eu só estou aqui porque as tuas mãos foram me cobrindo. Não foi assim com todos nós? Então, quem fez isso? Foi o nosso Senhor. Especificamente, o texto que nós lemos em Tessalonicenses, sabe o que fala? Que nós fomos chamados, olha isso aqui, olha essa ordem, em santificação do Espírito. Bom, entender que o Espírito é o Espírito de santificação, todos nós sabemos. É o Espírito que nos santifica. Mas naquele verso, não significa isso. Ele está dizendo que nós fomos chamados em santificação. Santificação é o que mesmo? Separação. Nós fomos chamados em separação do Espírito. Ou seja, antes da nossa relação de comunhão com o Senhor iniciar, o Espírito do Senhor, nosso Senhor está no trono, mas o Espírito do Senhor era quem acompanhava as nossas vidas em separação para que nós chegássemos ao conhecimento dele. Chamados em santificação do Espírito, para a obediência por fé, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como isso imputa glória a Ele e imputa o senso mais profundo de gratidão para nós, não é? Isso é misericórdia. Isso é o Senhor atender aquele mais profundo incapaz, que teria se autodestruído, mas não fez. E nem outros fizeram com ele. Por quê? Em santificação do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, seguindo. 29. Porque aos que de antemão conheceu. Nós não o conhecíamos não, mas ele nos conhecia. Também os predestinou. Não ligue nunca essa palavra a ser destinado para o céu ou ser destinado para o inferno. Deus não destina ninguém para o inferno. A palavra predestinou significa que aqueles que ele separou, ele deu a eles um destino, porque ele tinha a eles um propósito antecipado antes de separá-los. Então, quando ele os separa, ele os chama. Então, ele os predestina, porque ele os chamou com um propósito. Sabe quem são os predestinados? São os que já creem. Eles creram. Então, eles são predestinados para alcançar um propósito. O propósito não é crer. O propósito é, pelo crer, alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir para ver isso. Os que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha, para quê? Para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nosso Senhor poderá
expressar a plena realidade daquilo que aquele que era um tipo dele disse quando ele recebeu a mulher. Tão compatível com ele, né? Ele tão deslumbrado ficou. Vocês sabem disso? Adão virou um poeta do dia para a noite, né? Só via animal. Quando ele viu a mulher, ele teve que cantar, fazer uma poesia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Chamar-se avarou. Interessante as palavras no hebraico, você sabe? A palavra para homem, a palavra para mulher é um complemento da palavra para homem. Agora, olha que interessante, olha a abordagem, inclusive física, olha como que o Senhor considera isso, irmãos, maravilhosamente, a união conjugal, expressa lá em Coríntios 6, você lembra de Coríntios 6? Já estudaram, não é? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, aquele que se une à prostituta é uma só carne com ela. A sacralidade da união conjugal, sagrada aos olhos do Senhor. Então, homem significa convexo, a palavra no hebraico, e mulher significa côncavo. É claro que isso aponta para a união física sexual. Parte e contraparte. Não é lindo, irmão? Assim o Senhor fez. Então, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como dizíamos, o Senhor poderá olhar para sua noiva, a igreja, e vai dizer, esta. E olha, afinal, quanto tempo, né? 2000 anos. O noivo, prontinho, glorioso. A noiva, lá meio atormentada. A exortação para ela em Apocalipse, né? É que ela se adorne. Apocalipse 19, para as bodas do Cordeiro. Quando chegar lá, a sua esposa, a si mesma, já se ataviou. Quem prepara esse traje para ela é o noivo. Mas para vermos bem essa correspondência, seria assim, ó, ela por si mesma ela não tem recurso. Ela por si mesma não tem dinheiro. Ela por si mesma nunca vai conseguir fazer um vestido de acordo com o que o noivo quer. Então o que ele faz? Ele preparou todos os adornos que ele quer ver nela. Todos, cada detalhe. Pense nisso. Aí então ele faz o vestido. E aí, ele não coloca nela, exatamente. Ele coloca no chamado toucador. Só os mais velhos aqui sabem o que é isso. É onde tem um espelho, né? E um cabide só. Lá próprio, especial, cabide e o espelho. Que se chama toucador. Para você se aprontar. Então ele coloca lá. E aí ela tem uma responsabilidade. O texto de Apocalipse fala assim, olha. Essa esposa, a si mesma, ela já se ataviou. Ou então, tudo vai competir a ela. Olha como continua o versículo. Porque lhe foi dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Não é lindo, irmão? Ela nunca podia fazer um vestido desse. Ela não tem recurso. Quando a nossa filhinha casou, foi se casar, nós temos uma filha, a última filha. Tem uma irmã que trabalha com alta costura em Belo Horizonte. Então sabe o que aconteceu? É impossível fazer um vestido com ela. Bom, para nós era. São vestidos de 30 e 40 mil reais. Ela trabalha com alta costura em BH. O que aconteceu? Ela ofereceu o vestido para a nossa filha. De graça. Basicamente de graça. Parece que na época lá pagamos 4 mil, 5 mil reais. Um vestido de 40 mil reais. Foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente, puro. São os atos de justiça dos santos. Graças ao Senhor, irmão. Nós não temos recursos, mas Ele tem todos os recursos. Ele disponibilizou para nós, e mais, Ele nos mostra. Ele diz, olha aqui, você quer esse vestido? Você quer ficar ornado assim? É só você pegar. É teu, vista. Então, Apocalipse 19 tem aquela voz linda, né? Dizendo, aleluia. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aleluia. Essa palavra significa, louvai ao Senhor. Todos os louvores desse traje não são nossos.
Todos os louvores desse traje é dele. Concluindo então, vamos lá. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, também a esses glorificou. Em outras palavras, o vestido está prontinho. Até mesmo a glorificação. Porque está tudo no passado aí. Porque isso é verdade, é fato em Cristo. Ninguém pode colocar a mão nisso. Nem o diabo e seus anjos. Aliás, ele sabe disso. Sabe disso. Por isso que ele tenta sujar os vestidos da igreja. É o máximo que ele poderia fazer. Sujar os vestidos. Mas finalmente, ele não será bem-sucedido para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito. É assim que é assim que será. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, como ele conclui esse capítulo? Já podemos concluir. Versos 31 a 39. Vamos lá. Tudo que nós já vimos nesse maravilhoso livro. Ele está sendo concluído, lembra, Romanos 8, é o clímax. Não tem mais nada a ser ensinado aqui, nada. Agora ele vai falar um pouco da questão de judeus gentios ali, no capítulo 9 a 11, já falei isso, explicando muita coisa. E no 12 ele vai entrar na sessão prática. Como nós devemos viver como aqueles que são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, vamos terminar junto com Paulo. Ele vai terminar assim. Que temos para dizer? Nada. À vista dessas coisas. Se Deus é por nós, ele enche de perguntas agora, um monte de perguntas. Perguntas retóricas, como são chamadas, né? São perguntas que não requerem resposta. São perguntas que têm resposta em si mesmas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus se mostrou por nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? Agindo tu, quem impedirá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, sua pérola, filho de Deus com Deus, verbo da vida, aquele que não poupou o seu filho. As agonias, irmãos, do verbo encarnado, são as agonias de Deus. Porque ele é tanto homem quanto Deus. Então aqui Deus se dispôs a agonizar. Creio que nenhum pai que ame o seu filho, se tiver futuramente, imaginemos, uma proposta de ver o seu filho crucificado, ou em troca, ser crucificado no lugar do seu filho. Eu creio que um pai que ama não teria a menor dúvida. Solte o meu filho e crucifique a mim. E quanto ao Pai Celestial? A relação que existe de unidade, de angústia, dor e sofrimento entre o Pai Celestial e o Filho amado é incompreensível para nós. Os sofrimentos e agonia do Filho amado na cruz são as angústias, dores e sofrimentos do Pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Nós teríamos poupado. Nós teríamos. Ele não poupou. E não ficou olhando assim para o seu filho gemer na cruz. Porque Deus é um. Os sofrimentos do filho são as mais profundas dores do Pai. Aquele que não poupou o seu filho antes,
por todos nós o entregou. Quem são os nós mesmos? Pecadores, desviados. Nunca desejamos Deus, nunca. Por todos nós o entregou. Não nos dará, junto com Ele, esse que é o seu precioso, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Sabe que coisas? As coisas que forem necessárias para nós podermos viver, honrar e agradar o nosso Senhor. Não é abundância de bens, não é prosperidade, nada disso. São aquelas coisas necessárias para vivermos até o limite designado pelo Senhor para a nossa vida nessa terra e podemos viver para a alegria, o gozo e a glória desse que nos chamou. Então não nos dará com Ele todas as coisas. Por isso Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tem me dado tudo que eu necessito. Aliás, quando ele agradece essa oferta que os filipenses deu para ele é muito cuidadoso. Porque ele sabe, irmão, onde estão as fontes de recurso dele. Sabe muito bem. Embora ele estivesse preso, certo? Mas ele escreve assim, Filipenses 4, ele escreve assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovastes uma vez mais o vosso cuidado comigo. Preso, obviamente ele estava em limitação, para dizer o mínimo, né? Se não necessidades. Então me alegrei quando vocês renovaram o seu cuidado por mim e me trouxeram provisão aqui na minha prisão. Leia lá para você ver. Aí ele fala assim, ó, eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, na verdade, ele está dizendo assim, eu faço essa gratidão por vocês mesmos, porque vocês estão entendendo o que significa mordomia. Isso será bênção e glória para vocês. Porque quanto a mim, esse meu agradecimento não é por causa da minha pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Maravilhoso, irmãos. Sei ter escassez, sei ter abundância, sei ser honrado e sei ser humilhado. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Então, nos dá com Ele todas as coisas. Mais uma pergunta. Quem? Quantos quem? Nós já tivemos um quem lá no final do capítulo 7, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? E aquela resposta, graças a Deus por Jesus. Agora é um monte de quem aqui também. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Oh, impossível. A obra do Espírito Santo é convencedora. A obra do inimigo é acusadora. Todas as vezes que você se sentir acusado no seu íntimo, de tal forma que aquilo te faz olhar para você mesmo, mas isso, como eu sou mal e acusado, essa é a obra do inimigo. O Espírito Santo nos convence do pecado. E qual que é a diferença entre os dois? Sabe qual é? A acusação nos massacra. A acusação nos afasta da comunhão com o Senhor. O convencimento pelo Espírito Santo nos aproxima do nosso Senhor, convencidos de nosso pecado. Essa é a imensa diferença. Então não dê lugar à acusação, irmão, na sua jornada com o Senhor, porque não é o Espírito Santo. Agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos, e esse não é o Espírito Santo. É aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Não é? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram suas próprias vidas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mais uma pergunta. Quem os condenará? Acusar já é uma coisa imensa, né? E condenar, então? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu. Isso significa, Ele foi condenado em nosso lugar. Ele assumiu o salário do pecado, até bebeu aquele cálice, até a última gota. Deus meu, por que
me abandonaste? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Por que o ou antes, quem ressuscitou? Porque a ressurreição, como já falamos, é a prova divina de que o Senhor julgou até o fim, condenou o pecado, Romanos 8,3, né? Condenou o pecado na carne de Cristo. Então, quem trará acusação para os eleitos de Deus se Deus condenou o pecado na carne de Cristo? Isso está provado porque ele tirou Cristo da morte. Se ele tivesse pecado, ele não sairia da morte. Porque a morte tem direito de reter tudo aquilo que o pecado toca. Porque o salário do pecado é a morte. Nosso Senhor entra na morte sem pecado. Então, ele é o que ressuscitou, prova de que o pecado foi julgado adequadamente. E ele está à direita de Deus e intercede por nós. O Espírito intercede, verso 26, o Espírito intercede e o Cristo entronizado intercede. Duas intercessões. Verso 30, mais um quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito? Ele está dizendo, tudo isso aí nós potencialmente experimentaremos. Por isso ele usa esse versículo, olha, por amor de ti, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por amor de ti. Não é pelo nosso extravio. Somos entregues à morte o dia todo. E realmente, irmão, esse homem sabia o que isso significa infinitamente mais do que nós. Porque essa aí foi a vida dele, diária. Mas não é a nossa. Né? A nossa é na nossa medida. Ele teve uma medida muito maior disso tudo aí. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E finalmente, então, em todas estas coisas, as do verso 36. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A conclusão final, aqui termina. Porque eu estou bem certo. Nós também precisamos estar bem certos. Ele estava bem certo, irmão, porque tudo que já lemos aí era a ordem do dia do apóstolo Paulo. Ele acordava de dia, qual era a expectativa dele? Tribulação, angústia, fome, espada, perigo e nudez. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, ele começa com a morte, não é? Porque se ele é atribulado, e perigo, espada, e perseguição, então a vida dele está por um fio. Mas qual é o problema? Nem a morte, nem a vida. Que interessante a vida está aí. A vida, potencialmente, podia nos separar do amor de Cristo. Amar a vida, viver pela vida, lazer da vida, prazer da vida, coisas da vida, né? Amantes da vida. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem do porvir. Quer dizer, quando tudo terminar, será que vai acontecer uma tragédia lá, futura, que poderá nos separar do amor de Cristo? Olha, quem sabe pode, né? Porque Lúcifer teve aquela queda lá uma vez, quem sabe vai acontecer um outro Lúcifer aí futuramente. Então ele está dizendo, nem coisas do presente e nem do porvir. E nem poderes, nenhum deles, e nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, nem qualquer outra criatura, olha isso, incluindo anjos e demônios, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, tudo isso aí é nosso. As vestes estão aí do lado, salpicadas de pérolas, de diamantes, de tecido fino. Aqueles que o Senhor usou as florezinhas e disse assim, você está vendo essa erva do campo aqui? Ó, uma florzinha que chama amor perfeito, né? Você já conhece, não conhece? Essa florzinha é deslumbrante, né? Ela tem uma infinidade de cores. No mesmo canteiro você vê ali uma infinidade de cores. Na nossa região se chama amor perfeito. Delicadíssimo. Toca naquilo, é um veludinho, né?
Então o Senhor disse assim, você está vendo essa coisinha aqui? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Aí ele diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, muito mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe que esse versículo sim fala dos cuidados diários do Senhor por nós, não é? É a primeira e mais óbvia interpretação. Mas eu queria buscar, para terminar, nos levar além. Penso que o Senhor está usando essa erva do campo, dizendo, olha, ninguém veste assim. Salomão não conseguiu, esquece. Nenhum tecelão desse mundo, nenhum artista consegue fazer um vestido com essa suavidade, com essa beleza, com essa delicadeza. Não há. Então, se Deus veste assim uma erva do campo, quanto mais a vós outros. Penso então, irmãos, que isso também está apontando para essas vestes que ele tem tecido e que então será colocada na sua igreja, disposta para a sua igreja, naquele dia. Vestes. O Apocalipse descreve assim, vestes de linho resplandecente e puro. E diz, são os atos de justiça dos santos. É isso que nos aguarda. E estamos na iminência de que isso ocorra. Então, meus amados irmãos, concluindo aqui, com muita gratidão, Senhor, por ter nos dado esse tempo de amor, de comunhão, livre. Não dá para vir todo mundo sentar na frente, né? Até os irmãos que estão ali, olha, todos ali no fundo. Como sou grato ao Senhor por ver a atenção, o foco, a recepção dos irmãos, aquilo que o Senhor tem buscado nos dar nesses dias. Na universidade, aqueles que sentam no fundão, eles sentam com outro objetivo, né? Eu também era do fundão. Mas graças ao Senhor, não houve fundão nessa reunião, não. O Senhor tem sido com todos nós, tem falado a todos nós, tem nos abençoado, porque Ele é assim. Ele sabe que pouco tempo nos resta. Assim como o inimigo também sabe que pouco tempo lhe resta. Então que o Senhor guarde nossos corações, abençoe nosso serviço uns aos outros. Avancem, irmãos. Se comprometam, irmãos. Se comprometam com o Senhor, se comprometam uns com os outros. Sirvam mais, sejam mais presentes, orem mais em público, se apresentem mais, sirvam, façam, ajam uns em direção aos outros. Porque tudo isso que fazemos, movidos pelo Senhor, e como Ele nos tem movido, não é? Está sendo registrado nos livros. Essa memória que Malaquias fala, lembra? Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que eu prepararei, palavra de Malaquias, ele se refere à vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Malaquias 3 e 4. Então, vamos fazer mais, meus irmãos. Não é um incentivo a ativismo, não. É um incentivo para nos movermos de acordo com aquilo que o Senhor tem ganho no nosso coração. Que nenhum irmão, mesmo aquele que se considera mais retraídozinho, mais tímido, não despreze o dia dos humildes começos. Quer aprender a orar em público, palavras simples? Ore. Quer aprender a falar? Fale. Quer aprender a servir? Sirva. As coisas pequeninas não precisam chamar a atenção para você. Não deve. Mas faça. Porque aquilo que estamos fazendo uns aos outros, estamos fazendo para o nosso Senhor Jesus. Para que Ele seja aumentado no nosso meio. Paulo fala em Colossenses que o crescimento do corpo, Colossenses 2, ele cresce com o crescimento de Deus. Interessante essa frase. Deus precisa crescer no nosso meio. A presença de Deus, falar de Deus,
para que então o corpo cresça com o crescimento de Deus. Ou que procede de Deus, seria também outra opção. Então, que sejamos encorajados nisso, todos nós. Vamos orar, concluindo. Querido Pai Celestial, finalmente nós te pedimos, Senhor, toma as tuas palavras que foram compartilhadas aqui e na comunhão que tivemos esses dias, uns com os outros, e mantém, Senhor, tudo o que é teu, destinado a nós, em nossos corações. Não permita, Senhor, que sejamos negligentes ou desatentos, e nós percamos sementes preciosas que o Senhor quis semear no nosso coração nesses 4 dias. Pedimos tua ajuda, Senhor, para isso. Ajuda até mesmo nossa memória, para que nós guardemos no coração aquilo que o Senhor nos quis dar. Especialmente também, Senhor, te pedimos que nessa volta para os lares, que o Senhor abençoe os irmãos, maridos e pais, no retorno para suas esposas e filhos. Nós sabemos sim, que há expectativas no coração delas. E pedimos ao Senhor que conceda suprimento, para que cada marido, cada pai, encontre no Senhor, e pelo Senhor, o lugar de suprir as expectativas de suas famílias. Ajuda-nos, Senhor. Queremos avançar para muito mais. Salva-nos, purifica-nos, transforma-nos. Confiamos tudo a Ti, Senhor. Agradecidos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.